Hello everyone, present simple, presente simples, aqui na Jornada Destravar Gramática. Eu vou compartilhar com vocês e eu vou explicar de uma forma bem clara e objetiva como isso aí funciona, tá bom? Vamos lá. Já consegue ver aí na tela? Sim? Não? Tá chegando? Vou dar um segundinho. Vamos lá, eu acho que vocês já conseguem ver. Então, eu vou começar a explicar por aqui, tá? Base form, a forma básica do verbo, como ele fica para todo mundo no presente, para everybody, menos para black sheep, menos para ovelha negra. No inglês nós temos 3 ovelhas negras, he, she, it. Então, no presente, o verbo fica na forma básica para todo mundo, menos para as ovelhas negras, que elas sempre nos dão mais trabalho. Então, se a forma básica do verbo é drink, beber, to drink, beber, quando você vai falar para qualquer pessoa, por exemplo, I drink coffee, eu bebo café. Mas quando você vai falar para uma ovelha negra, por exemplo, she, você não pode falar na forma básica, você tem que acrescentar um S. She drinks tea, she drinks tea. Então, essa é a regra geral, tá? E se você não escreve em inglês, você não está fazendo uma faculdade, nem um curso em inglês, que você precisa escrever em inglês, você não trabalha em nada que seja de escriturar, de escrever, então você só precisa dessa regra. Na fala, você só tem que lembrar disso. Nas ovelhas negras, he, she, it. No presente, você vai fazer s por um S no final do verbo. Se você só quer falar o inglês, já pode desligar aqui. Você já sabe tudo que você precisa, tá? She drinks. Quando você vai passar para escrever, você precisa saber aí de umas pequenas alterações, variações na escrita. Por exemplo, do, they do well. Eles fazem bem. Eles mandaram bem. She does well. She does well. Já na escrita você tem que falar. Bom, nesse caso até falar, né? Porque o do vira does. Mas isso você pega de ouvido, tá? Você tem que lembrar que toda vez que o verbo terminar com o, você viu que eu pus vermelhinho aí, o o do, você vai acrescentar ES, ao invés de acrescentar só S. Vamos lá para o finish. Para todo mundo vai ser a forma básica. We finish at 6. Mas para a ovelha negra, he, she, it, vai ser com ES. It finishes late. It finishes late. Então, na fala, só S, mas na escrita, ES. Por quê? Porque terminou com SH, e o SH é similar, parecido ao S. Tudo que for parecido ao S vai precisar de um ES. Olha aqui outros exemplos. Watch, watch, esse t também se parece com S. Então, para todo mundo vai ser a forma básica, o you watch TV. Você ou vocês vê ou veem, assiste ou assistem televisão. Mas she watches to, ela também vê, ela também assiste com ES, porque esse t é parecido com S. Fix, também parece com S. Então, também vai dar uma diferença na ovelha negra lá na hora de escrever. I fix everything. Eu conserto tudo. She also fixes. Ela também conserta. ES, porque o verbo termina com X, que parece já com S. Acrescente S. Press, o próprio S no verbo pressionar. We press the button. Nós pressionamos, apertamos o botão. He presses it. Ele o pressiona. He press him. Ele o pressiona, pressiona ele, a outra pessoa. Terminou com um som parecido com S, ou terminou com o próprio S, ou terminou com um E,
desculpa, com o, a gente vai acrescentar es, tá? O que mais a gente tem que ver aqui? Cry, um verbo que termina com Y, igual stud. You cry a lot, você chora muito. The baby cries, not me, the baby cries, não eu, o bebê chora. Ele, o bebê é um ri escondido aí, tá? Ovelha negra, he, she, it. The baby cries. O que aconteceu no cries? A gente tirou o Y, substituiu por I e pôs ES. Então, aqui a gente tem 3 regras, tá? Para escrever o verbo no presente. Para todo mundo, é o verbo normalzinho, basicão. Para escrever na ovelha negra, he, she, it, a gente ou acrescenta só um S, que é o que a gente vai fazer também na fala, ou a gente acrescenta ES, é a segunda regra, e quando se termina com O, ou se termina com qualquer coisa que soa igual, parecido um S. Ou a gente tem que tirar o Y, se termina com Y, e colocar IES. Mas atenção, muita atenção. Olha esse cara, play. I play chess. It, o computador, it plays chess better than me. It, o computador, it plays chess even better than me. Ele joga xadrez até melhor que eu, claro, né? Eu não jogo bem. Então, it plays não foi embora o Y, não substituiu por um I. Por que não? Porque tem um A, uma vogal antes do Y, viu? Que eu pus aí até de amarelinho para você. A vogal agarra o Y e não deixa você trocar ele por um I. Se você já assistiu a aula de plural, você me escutou falando disso também. Essas regras funcionam em todo lugar, seja plural, seja verbo na terceira pessoa, as ovelhas negras, as regras são as mesmas, onde for que você for mexer no finzinho da palavra, tá bom? Então, tem uma vogal antes do Y, a vogal agarra o Y e não deixa você trocar. Por isso, plays continua com Y, tudo bem? Vamos lá para a negativa. Como que a gente faz a negativa no presente simples? A gente só põe o verbo auxiliar do. I do not drink coffee. Eu não bebo café. I don't drink coffee. Eu não bebo café. Don't é o do e o not grudadinho. Don't. Mas o do é um verbo auxiliar, é um verbo que termina com o que a gente tem que fazer no presente quando o verbo termina com o e a gente vai falar das ovelhas negras, rechiit, a gente tem que pôr ES. Então, olha lá, vou falar ela não bebe chá. Ela é she, uma ovelha negra. Eu tenho que pôr o ES no do, no verbo auxiliar. She does not drink coffee. Por que no verbo auxiliar? Porque quando tem um empregado, só ele trabalha, tá? O dono da casa fica na sala recebendo as visitas. O trabalhador, o empregado, está lá na cozinha que trabalha. Isso que acontece com does. Ele veio aqui para trabalhar, para fazer a negação. Então, ele vai trabalhar. Ele também vai levar o ES do final. Tudo bem? E o dono da casa, o drink, que é do que a gente está falando, dela beber ou não beber chá, ele só vai ficar aí mostrando a carinha bonita dele para as visitas. Tudo bem? She doesn't drink. She doesn't drink. Ela não bebe. É o does com o not grudadinho. Como que a gente faz a interrogação no presente? A gente pega esse verbo auxiliar, joga lá para frente antes da pessoa, antes do they, eles, antes do he, ele, para poder pôr a interrogação no final, tá? Em inglês, para pôr uma interrogação, você tem que pôr auxiliar na frente da pessoa. Do they do well? Eles fizeram bem? Do they do well? Does he do well? Eles fizeram não, desculpa. Eles fazem bem? Do they do well? Eles fazem bem? Does he do well? Ele faz bem? Tipo, ele faz bem feito? Ele faz bem? A mesma coisa. O do, olha que interessante, o do apareceu 2 vezes.
O do que está aí, de fazer, ele não vai trabalhar, ele só está lá na sala recebendo a visita. O do que está aqui como auxiliar para fazer a pergunta, ele é que vai trabalhar. Então, ele é que vai levar o ES da ovelha negra, que é o ri. Tudo bem? Olha aqui. Do fazer, eles fazem bem. E do auxiliar. Do they, do well, eles fazem bem. Esse coitado só trabalha, a gente nem traduz ele, tá? A gente traduz. Eles fazem bem, ele faz bem, esse auxiliar só está aí para trabalhar, não tem nem nome, que não leva nem tradução. Deu para entender? Qualquer dúvida, me escreve aí no comentário, me procura lá no Instagram, Audrey Elizabeth, Inglês para Brasileiros, e me pergunta lá. A gente se vê na semana que vem, na próxima aula, Jornada Destravar Gramática.